Olá, eu sou a professora Amanda e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre os vírus. Os vírus, esse nome vírus, né, aliás, ele vem do latim e vírus significa veneno ou toxina. E sempre que a gente pensa, né, nessa palavra vírus, principalmente agora, né, nesse momento de pandemia, a gente sempre associa os vírus a doenças, né? Existem muitas doenças virais que acometem, né, a população. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bom, primeiramente, os vírus, eles são estruturas muito simples, muito pequenas. E por isso existe, né, até uma discussão entre a comunidade científica se eles são ou não vivos, se eles são ou não seres vivos. Primeiro porque os vírus eles não são formados por células, eles são acelulares. E outro motivo é que eles não têm metabolismo próprio, né? Eles não conseguem se reproduzir. E quando a gente estuda sobre as características gerais dos seres vivos, a gente sabe que para ser vivo, o indivíduo tem que ter formação celular, né? Ele tem que ter célula, pelo menos uma, né? Nem que seja formado por uma única célula. E também ele precisa ter metabolismo. E nenhuma coisa nem outra os vírus possuem, né? Eles não têm nem metabolismo e nem são formados por célula. Mas se eles não têm célula, de que eles são formados? Eles são formados de material genético envolvido por uma proteína, né? Por uma capa ali de proteína. Esse material genético, ele pode ser de DNA, RNA ou os dois. Quando o vírus ele é formado só por DNA, ele é de um grupo de vírus chamado adenovírus. Quando ele é formado por RNA, ele é de um grupo de vírus chamado retrovírus. E existem vírus que são formados tanto de DNA quanto RNA. Essa camada que envolve esse material genético, ela é uma camada chamada capsídeo. Então essa parte do vírus formado pelo material genético e o capsídeo é chamado de núcleo capsídeo. Eu até tenho uma figurinha aqui, ó, para mostrar para vocês. Essa estrutura aqui, né, é uma estrutura que a gente tem a cabeça do vírus, né, que é o núcleo capsídeo, e a gente tem a cauda. Essas estruturas aqui que parecem perninhas é por onde o vírus vai entrar na célula. E aqui dentro a gente tem um adenovírus, né, formado de DNA e do capsídeo, que é essa proteína. Então, o vírus ele é uma estrutura muito simples, mas apesar, né, de ser uma estrutura muito simples, ele causa inúmeras doenças e vem trazendo aí, né, na nossa população, não só do nosso país, quanto em, né, todos os países aí do mundo, tem trazido tantos malefícios. Outra coisa é que alguns vírus, além deles terem, né, essa parte aqui chamada capsídeo, que envolve o material genético, alguns ainda têm uma outra estrutura em volta do capsídeo, que é chamado de envelope. Então, são os vírus envelopados. Quando a gente encapa alguma coisa, a gente não fala que vai envelopar, vai reformar um móvel, uma geladeira, a gente fala, vou envelopar um carro. Então, os vírus envelopados são aqueles que, além de possuírem o capsídeo, eles ainda têm uma outra estrutura em volta, né, que vai proteger esse material genético. Os vírus envelopados, da onde surge esse envelope, né? Melhor dizendo, esse envelope, ele surge dos lipídios da célula hospedeira, né? Ele captura esses lipídios e forma esse envelope em volta do vírus. Esse envelope ele vai conferir a esse vírus uma certa proteção, né? Mais uma capa que ele tem contra problemas, né? Intempéries aí. Os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas intracelulares obrigatórios. Desde que eu era, né, criança, lá estudava no 7º ano, eu decorei essa frase. Parasita, porque ele, né, parasita outros seres. Intracelulares, porque eles parasitam no interior de uma célula. E obrigatório, porque se eles não fizerem isso, se eles não parasitarem uma célula, eles não vão conseguir se reproduzir, eles não vão ter, né, seu metabolismo funcionando.
Então, parasita, porque eles são parasitas, é óbvio. Intracelulares, porque eles ficam dentro de uma célula. E obrigatórios, porque se não fizerem isso, eles não conseguem se multiplicar. Outra coisa, pessoal, existem vírus que parasitam animais, existem vírus que parasitam plantas, e existem vírus específicos, como os bacteriófagos, que parasitam apenas bactérias. E existem os micófagos, que são aqueles que parasitam os fungos, tá? E existem muitas doenças virais. A gente tem, né, as mais comuns é a gripe, a cachumba, a gente tem hepatite, AIDS, né, muito comum, a dengue, a polio, né, que tem a vacina, né, a doença chama-se poliomielite, a vacina é a polio que a gente fala, cachumba, febre amarela, e agora, né, o mais famoso aí, infelizmente, que tem assombrado as nossas vidas, né, o Covid-19, que é um vírus do grupo coronavírus. E falando nisso, por que esse grupo de vírus, né, o coronavírus, recebe esse nome? Todo mundo conhece muito bem, né, o que é um coronavírus aí, todo mundo sabe, né, já vê essa imagem o tempo inteiro, já são meses. Eu lembro que eu via, né, essa imagem lá em novembro do ano passado e não pensava que ia ser tão rápida essa propagação. Acreditava que não chegaria aqui, mas infelizmente, né? Então, olha só, por que esse grupo de vírus recebeu esse nome de coronavírus? Essa parte aqui, né, essa parte aqui dentro, aqui, nós podemos dizer que é onde está o material genético. E essas pontinhas, elas são características próprias da proteína que forma o capsídeo desse vírus. Essas proteínas, elas chamam spike, né, ou proteínas S. Essas proteínas S, ou spikes, elas são em formato de espículas em formato de pontas. E essas pontas, né, quando identificadas lá no microscópio, elas dão um aspecto de coroa para o vírus. Então, por isso, coronavírus. Eu espero que vocês tenham aí, né, esclarecido alguma coisa na mente de vocês. E até a próxima aula.